Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, dia 9 de maio, nós estamos recebendo com muito prazer o ex-prefeito de Santos, engenheiro João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o publicitário, professor de marketing político, Iberê Cirna, como comentarista. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. 3 já estão presos por linchamento em Guarujá. Na Folha de São Paulo, Aécio ganha 4 pontos e a chance de segundo turno é maior. No Estadão, Justiça quebra sigilos da Petrobras e de ex-diretor. No Santa Portal, polícia de Guarujá prende terceiro suspeito de agredir dona de casa. No site do BocNews, Cine Rocks exibirá a final da Liga dos Campeões. No G1 Santos e região, preso terceiro suspeito de agredir dona de casa no Guarujá. No portal da UOL, Datafolha, Dilma lidera com 37% das intenções de voto, Aécio tem 20%. Chico. 8 horas e 6 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e essa última pesquisa do Instituto Datafolha, publicada no jornal de hoje, na Folha de São Paulo de hoje, revela que há grande possibilidade de segundo turno. Isto porque a presidente Dilma caiu um pouco, teve uma ligeira queda, chega a 37% das intenções de voto, ao passo que o pré-candidato do PSDB, o senador mineiro Aécio Neves, chega a 20% das intenções de voto, subindo 4 pontos. Já o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, atinge 11% das intenções de voto. Aos números de Aécio e Eduardo, que somam 31% das intenções de voto, devem ser acrescidos 7 pontos dos chamados nanicos, dos candidatos dos partidos nanicos, que flutuam entre 1 e 3 pontos percentuais. Esse total de votos, de intenções de votos para esses candidatos nanicos vão garantindo o segundo turno, já que a soma de todos os candidatos, à exceção de Dilma, seria de 38% das intenções de voto. Mas a pesquisa do Instituto Datafolha também traz outros dados muito interessantes. Em cenários diferentes, se o candidato do PT for o ex-presidente Lula, aí não haveria segundo turno e ele venceria com tranquilidade no primeiro turno se a eleição fosse hoje. Mas como o movimento Volta Lula, que foi inspirado por setores do PT, está começando a se esvaziar, até porque a presidente Dilma Rousseff, interessante lembrar, ela foi lançada oficialmente como pré-candidata à reeleição à presidência da República. Imaginem os senhores, a presidente da República ser lançada como pré-candidata à reeleição em reunião pública do PT, numa tentativa clara de esvaziar o movimento Volta Lula. No programa de hoje, nós vamos debater todas essas questões, sucessão presidencial, sucessão estadual e também as propostas de candidatos e a discussão em eleições proporcionais, como é o caso do nosso convidado de hoje, o ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, que é pré-candidato a deputado federal pelo PSDB, e vamos conhecer as suas propostas e planos para a campanha. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para essa sexta-feira é de chuva durante todo o dia. A temperatura varia entre 19 e 24 graus em Santos. Mas essa chuvinha derruba ainda mais a temperatura no fim de semana. No domingo, a mínima chega a 16 graus. As ondas podem chegar a alcançar no máximo 1,5 metro nas praias da região. E as estradas? O tráfego segue normal no sistema Anchieta Imigrantes. Ponto de lentidão apenas na chegada a São Paulo pela Anchieta. Está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 5 embarcações. O tempo de espera é de 20 a 30 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. Chico.
8 horas e 10 minutos e este é o Jornal em Foque. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar o ex-prefeito de Santos, João Paulo Papa. Voltamos já. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Nesse Dia das Mães, o Sistema Santa Cecília de Comunicação preparou uma surpresa muito especial. Dia da Beleza Márcia Mendes Coifer. Acesse santaportal.com.br e participe. Sua mãe pode ganhar um dia inteiro de tratamentos de beleza, com massagem relaxante, banho no ofurô, hidromassagem vertical e muito mais. Sorteio dia 9. Participe. santaportal.com.br. Apoio Márcia Mendes Coifer. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 9 de maio. Hoje recebendo com muito prazer o ex-prefeito de Santos, engenheiro João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e também o professor Iberê Cirna, que é publicitário e especialista em marketing político como comentarista. Eu gostaria de começar esse programa, doutor Papa, exatamente fazendo referência às manchetes dos jornais, sobretudo da Folha de São Paulo, com relação a essa última pesquisa da sucessão presidencial, que aponta no sentido de um segundo turno. Ou seja, o crescimento do senador Aécio Neves, que é o candidato do seu partido à presidência da República, uma ligeira queda da presidente Dilma, uma estabilidade do candidato Eduardo Campos, enfim, diversos outros candidatos pequenos de partidos nanicos, como o meio político costuma chamar, que garantem o segundo turno hoje. Como é que o senhor analisa essa pesquisa, o momento eleitoral com relação à sucessão presidencial a menos de 5 meses das eleições? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, professor Iberê Cirna. Bom dia, telespectadores da TV Santa Cecília, a equipe da produção. Essa pesquisa, ela nos revela, nos traz informações, dados muito interessantes a respeito da sucessão presidencial. O primeiro deles é que se trata de um instituto absolutamente imparcial, sério. O Instituto Datafolha não realiza pesquisas particulares para partidos políticos, para candidatos, enfim, é um instituto vinculado a um jornal, né, e que tem um índice de acerto histórico muito importante. Então, a credibilidade do instituto nos traz a credibilidade da informação, do dado que ele apresenta. Me chama também muito a atenção nesses dados que você, Chico, apresentou aqui aos telespectadores, uma informação que para mim é a mais importante para esse momento da luta política, enfim, do embate político que virá agora em outubro, que é a informação que nos revela que a grande maioria dos pesquisados deseja mudanças. Né? Isso significa uma insatisfação... 74%. 74%, 3/4 praticamente da população entrevistada, demonstra claramente o desejo por mudanças. Essa informação é mais relevante, na minha opinião, do que até os dados específicos de cada candidato. Por que digo isso? Porque a campanha ainda não começou, o debate ainda não começou, a luta, portanto, a disputa ainda não começou. No momento são expectativas. Muitos dos entrevistados não conhecem bem ainda os candidatos da oposição, conhecem muito bem a candidata principal, que é a presidente Dilma Rousseff, mas não tem o mesmo grau de conhecimento a respeito dos demais postulantes. Aécio Neves é mais conhecido, mas não por toda a população.
o Eduardo Campos é menos conhecido ainda, e os demais candidatos que ainda serão definidos pelos partidos. Ou seja, acho que esse dado de que a grande maioria deseja mudança é um dado, de fato, muito importante. E a terceira consideração que eu faria é que, apesar de ainda muito cedo, né, a pesquisa já demonstra o segundo turno, o que é muito bom. Né? Acho que é muito bom para os brasileiros, é muito bom para o debate político. Acho que democracia, né? Também a confirmação do dado anterior. Veja, quando um candidato vence com tranquilidade, com folga, já no primeiro turno, é um sinal de que as coisas vão bem, que o eleitor enxerga que as coisas estão caminhando bem. Quando a grande maioria deseja mudança e isso aponta para um embate mais diria, qualificado no segundo turno, eu não vejo política como uma guerra. Nunca vi, nunca me portei dessa maneira. Acho que o embate político ele é sempre desejável, ele qualifica a democracia, ele valoriza a atividade política. E no momento em que as coisas não vão bem, nada melhor, até para quem governa, viu, Chico? Sim. Até para quem governa, que ocorra um segundo turno, porque aí sim, no segundo turno, apenas duas correntes, eu não diria nem dois candidatos, porque num segundo turno há um alinhamento de forças políticas, de pensamento político, inclusive do eleitor. Aliás, o eleitor é sempre a parte mais importante de tudo isso, pouco se fala do eleitor. Então, num segundo turno, os eleitores brasileiros, a sociedade brasileira, terá tempo, condições, porque um debate entre dois candidatos sempre tem melhores condições, mais qualidade, mais profundidade, para analisar calmamente, né, dentro do possível, durante aquele período do segundo turno, o que propõe um grupo, não apenas um candidato, né, mas um bloco alinhado em torno de um candidato e um segundo bloco. O Brasil precisa disso nesse momento. A população brasileira age bem na medida em que mesmo aqueles que enxergam o governo atual com alguma simpatia, com os acertos, ou com alguns acertos, ou muitos acertos, enfim, desejam um debate mais qualificado que não tivemos em eleições passadas decididas num turno só. É verdade. Por isso, a importância do segundo turno até para a democracia, para a consolidação da democracia. Professor Iberê, o senhor é um especialista em pesquisa, especialista em marketing político. Como é que o senhor analisou, como é que o senhor recebeu o resultado dessa pesquisa do Datafolha? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, é um prazer estar revendo aqui o prefeito João Paulo e estar na sua companhia. Muito obrigado. Eu estava aqui observando o prefeito Papa fazer as suas considerações. Eu tenho uma dúvida que ainda não me foi tirada. Quando nós falamos aí que 74% quer mudança, eu acredito que esta mudança seja de rumo do país, das políticas públicas que estão sendo implementadas. Então é assim, você vai ver também na pesquisa que muitos falam o nome de Lula. Vejam que curioso. Aquele que fala o nome de Lula... Ele seria o mais preparado para fazer as mudanças no Brasil, com 38%. Lula, ele não está querendo mudar nada, ele está querendo mudar o rumo da política pública e o péssimo gerenciamento que ele atribui a Dilma. Então, não é uma mudança. Em contrapartida, eu vejo que a mudança se pede para os representantes do povo. Aí isso é uma coisa, é um paradoxo de analisar dessa forma. Por quê? Porque o Brasil teve as suas movimentações de rua, teve as suas paralisações, tem lá as suas reivindicações que estão indo para a rua. Por que ele está fazendo isso? Porque ele não tem o canal que deveria ser. A proporcionalidade dos deputados não estão atendendo à necessidade da população, que é aquele que vai legislar e resolver os problemas apresentados pela sociedade. Então eu vejo um paradoxo. Uma coisa é você querer a mudança das políticas públicas. Por isso se fala até na mesma figura, Papa. Você que hoje está aí se colocando como um pré-candidato a deputado, fica absolutamente tranquilo, na minha visão, porque é um recado que a sociedade está dando que esses representantes que estão aí não estão representando. Então, assim, acho muito bom que você tenha novas opções. Agora,
pare para o legislativo, vamos pensar no executivo. Eu quero mudar, mas eu quero mudar só a cabeça do gestor e a política pública. E aí nós voltamos a um Lula, a um nome de um Lula. Então são duas coisas paradoxais para mim. Primeiro, a mudança dos meus representantes e outro, a mudança de quem comanda esse Titanic aqui. Doutor Papo, você vai comentar as considerações do professor Iberê, mas no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você acompanha os jogos dos times da nossa região. Neste domingo, São Vicente e Portuguesa, no estádio Mansueto Pierotti, a partir da 1 da tarde. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim, exclusivo. E no dia 18, você acompanha Jabaquara e São Bernardo a partir da 1 da tarde. Cobertura completa no santaportal.com.br e no Caderno Regional. Realização Federação Paulista de Futebol. Apoio Vita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Acre Fiat, em Santos e São Vicente. E Plano de Assistência Familiar Ozan, em respeito a você. Presente em toda a Baixada Santista. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. As mulheres são maioria da população. Estão em maior número entre os eleitores e possuem maior nível de escolaridade. Por outro lado, ainda ocupam poucos cargos políticos no Brasil. Até quando vamos deixar que eles falem por nós? A nossa voz precisa ser ouvida. Vamos fazer parte da política. Vamos fazer parte da solução. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 9 de maio, hoje recebendo com muito prazer o ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o professor Iberê Sirna, que é consultor de marketing político e publicitário, e que deixou no bloco anterior, doutor Papa, uma consideração a respeito das mudanças demonstradas pela população nessa pesquisa do Instituto Datafolha. Como o senhor fez referência, 74% dos entrevistados querem mudança nas ações do presidente. Mas é interessante que a maioria, 38%, entendem que a pessoa mais indicada para fazer essas mudanças é o ex-presidente Lula. E além dessa consideração que o professor Iberê fez com relação ao executivo, também em relação ao legislativo e à necessidade do que a população quer, mudança no legislativo. Como é que o senhor avalia essas considerações? A demonstração da pesquisa é que as pessoas querem mudança, não necessariamente estão fazendo críticas pessoais ou partidárias, Sim. direcionadas a uma pessoa, no caso ao presidente Dilma Rousseff, ou a um partido que lidera o país nesse momento, mas querem mudanças. O debate político, Chico, Iberê, é que vai fazer com que as pessoas se convençam de quem são ou quais serão as forças políticas mais capazes, mais habilitadas a fazer as mudanças que elas desejam. Por isso é tão importante esse momento, por isso é fundamental um segundo turno. Quer dizer, agora, o desejo de mudança
é o fato extraordinário. É evidente, sem dúvida. É evidente que o presidente Lula aparecer na pesquisa como o mais preparado nesse momento para realizar mudanças, né? Isso não significa que o presidente Lula seja imbatível caso seja o candidato do PT. As pessoas demonstram claramente que estão cheias das coisas como elas estão colocadas hoje. O debate político, portanto, as forças, as pessoas que se agruparão, os partidos que se agruparão em torno de propostas, é que mostrarão ou que dirão como fazer as mudanças. E quem, portanto, ou que grupo político, mais uma vez, acho que nenhuma pessoa isoladamente, nenhum líder, por mais capaz que seja isoladamente, será capaz de fazer mudanças dessa magnitude que o Brasil precisa nesse momento. Então, mais do que nunca, as forças, que tipo de experiência cada grupo, não é? Cada grupo de líderes teve na vida, o que já realizou, se realizou mudanças. Eu acredito muito no crescimento do candidato do nosso partido, do meu partido, Aécio Neves, porque ele fez 2 governos em Minas Gerais com grandes mudanças. Realizou mudanças estruturantes em Minas Gerais, requalificou a administração pública de Minas Gerais. Tenho que mostrar nesta matéria de uma gestão mais moderna, mais aberta, mais democrática, conviveu melhor com partidos de oposição, o caso clássico lá de Belo Horizonte, onde até o próprio PT, partido com grandes diferenças aí, políticas, acabou compondo, ajudando a melhorar a governabilidade na capital de Minas Gerais. Acho também, Chico, que esta será uma qualidade muito importante para o eleitor brasileiro. Essa divisão que está criada no país entre forças opositoras, ao ponto de gerarmos quase que uma guerra diária no noticiário, no Senado, na Câmara, né? Quer dizer, o PT e o PSDB colocados claramente como, não como adversários, mas como inimigos de morte. Isso não faz bem ao país. Acho também que o eleitor brasileiro olhará na próxima eleição para um tipo de líder que tenha habilidade para pacificar o país. É claro que a oposição é sempre importante, necessária, fundamental, já dizia o saudoso prefeito Oswaldo Justo. Né? Às vezes a oposição faz mais bem até um governo do que os próprios membros do governo, quando o controla, quando aponta erros, enfim. Agora, transformar política numa guerra pessoal, como infelizmente acontece nos dias de hoje, não qualifica a política. O eleitor já está cheio, saturado disso, acusações permanentes, diárias, né, entre as principais lideranças do país. Acho que, portanto, o próximo presidente da República terá que ter também, além da habilidade de gestão, a habilidade, a capacidade de criar um novo ambiente político e pacificar o país, né? E pacificar, respeitar a oposição, mas não odiar a oposição. A oposição é fruto da vontade popular também. Se há um senador de oposição, um deputado de oposição, um partido na oposição, é porque o povo brasileiro assim o desejou. E o respeito, portanto, a todas as correntes políticas é fundamental. Isso hoje não ocorre. É que infelizmente não acontece isso, viu, doutor Papa? Principalmente nas redes sociais. As redes sociais é um terreno fértil para toda a sorte de ofensas, de acusações, enfim, não é possível. Com o agravante, você lembrou bem, que com o surgimento dessas novas ferramentas, as chamadas redes sociais, hoje há frentes de partidos, enfim, grupos partidários, treinando verdadeiras guerrilhas para atuar, virtuais, né? Guerrilhas virtuais, pessoas que estarão permanentemente fazendo a desqualificação, a denúncia vazia. Olha, vejam esse infeliz caso recente aqui de Guarujá. Sem dúvida. Quando uma informação falsa, mal colocada, acabou resultando numa morte, uma tragédia para o Brasil inteiro, né, e para o mundo inteiro observar. Imagine, foi para o exterior, às vésperas de uma Copa do Mundo. Exatamente. E vejam, então, o poder das redes sociais, o poder de destruição das redes sociais, e essa será, talvez, a campanha onde essa guerrilha de redes sociais mais força e presença terá. Agora, Chico, eu quero fazer uma consideração que eu acho assim até um momento de reflexão aqui sobre a história política do Brasil. Quer dizer, nós de repente estamos ainda com uma legislação eleitoral, que é uma coisa que eu combato, ainda
da Lei Falcão, gente. Nós, de alguma forma, ao invés de transformarmos a eleição no grande ato democrático, nós treinamos a população para que tenha um dever de votar, não é um direito, essa coisa me incomoda. Então nós temos aí, na verdade, 5, 6 meses para aparecer tudo, as propostas de oposição, o que o pré-candidato não pode falar. Ele está aqui, eu posso dizer, ele não pode falar porque a lei não permite. Então isto me faz o quê? Que esses últimos 3 meses, como é que eu vou conhecer um candidato? Como é que eu vou apoiar um candidato, uma corrente ideológica, se eu não consigo, a lei não me permite que eu vá a público falar em política? Ah, então ficamos reduzidos à eleição aos 3 últimos meses e aí vem lá as desculpas, porque é para dar igualdade. Mentira! A propaganda eleitoral gratuita. Olha, imagina, quando nós tínhamos, então, assim, quando nós tínhamos os grandes líderes, né, que tivemos aqui no Brasil, alguns grandes líderes políticos, eles eram forjados, Chico, ao longo da sua vida toda. Sempre estavam falando em política, sempre estavam debatendo propostas. Hoje não. Hoje sobra aqui a um Aécio, o de Pernambuco, o Eduardo Campos, em 3 meses tentar ser conhecido no Brasil, gente. Então fica uma coisa de maluco. Ora, quando você pega a legislação eleitoral e ela acaba sendo uma camisa de força, não se pode falar de política. Este me parece o grande erro. E não é com plebiscito que vai se trocar a legislação eleitoral, não. Fiquem aí os governantes imaginando o quê? Eleição é festa democrática. É direito e não dever. Aliás, professor, falando nisso, falando em reforma política, há tanto tempo se fala em reforma política, ela não avança no Brasil. O presidente Fernando Henrique tentou, não conseguiu, o presidente Lula tentou, não conseguiu, um arremedo de reforma aqui e acolá. Agora, por força das jornadas de junho, a presidente Dilma tentou, esboçou uma mini-reforma que também não foi adiante. No entanto, nesta fase pré-eleitoral, o candidato Aécio Neves, se não me falha a memória, está propondo o seguinte: se eleito for, ele acaba com a reeleição, inclusive propondo um mandato de 5 anos. Então, veja, fica aquilo que deveria ser atribuição do próprio governo, do Congresso Nacional, começa a ser atribuição dos candidatos. Ou seja, então começa a discutir a reforma política na campanha eleitoral. Mas eu acho que o Aécio, Chico, faz bem, e acho mais que todos os candidatos, todos os postulantes à presidência da República nessa próxima eleição e aos principais também postulantes aos governos estaduais, devem assumir compromissos também com o eleitor brasileiro a respeito de mudanças políticas, da reforma política, porque ela espontaneamente não vai ocorrer. O Congresso não tem interesse nisso. Não vai dar tiro no pé, né? O quadro atual, a regra atual, ela é conveniente aos atuais detentores de mandatos. Então, cabe sim, acho que um dos pontos fundamentais para o debate qualificado que eu espero, que eu defendo, é que cada candidato se coloque claramente a respeito do que pensa na estrutura política. O Aécio fez muito bem, já assumiu o compromisso com a população brasileira de se for eleito presidente, de mandar uma mensagem acabando com a reeleição, ou seja, ele próprio seria interessado na reeleição, já abrindo mão disso, acabando com a reeleição, criando mandatos de 5 anos. Eu defendo, o partido terá que discutir isso, mas eu defendo a coincidência dos mandatos. É um absurdo. Importantíssimo. É um absurdo, até para a economia brasileira, de 2 em 2 anos nós termos eleições. Ou seja, o Brasil vive em eleições, porque se de 2 em 2 anos nós temos eleições ou estaduais ou municipais, e como a eleição sempre começa um ano antes, e como nós sabemos, quem já administrou alguma coisa pública sabe a dificuldade que é a interferência do momento eleitoral na vida diária das prefeituras. Só para você ter uma ideia, Chico, às vezes a população não tem todas as informações, né? Muitas vezes não tem. Na eleição de governo do Estado, que ocorre exatamente no meio dos mandatos dos prefeitos, naquele ano, os recursos, os repasses de recursos, assinaturas de convênio, tudo isso fica suspenso. Quer dizer, a lei eleitoral em vigor, nesse momento, ela cria restrições à gestão dos municípios e também dos estados. Enfim, ela prejudica a população brasileira por força da tal equidade, isonomia de forças e tal. Que é um tremendo de um absurdo. Então, a população não pode ser penalizada em razão disso. A população não pode, mas
permanentemente. Então, primeira coisa, isso é uma insanidade, é só no Brasil que de 2 em 2 anos nós temos uma eleição. É só no Brasil em que uma pessoa detentora de um mandato parlamentar desiste do mandato para disputar, abre mão do mandato, na prática, não é? Quer dizer, mas continua com ele. Quer dizer, mandato não perde ele continua com o mandato, mas sai do Congresso, vem disputar uma eleição das assembleias e vem disputar eleições nos seus municípios. Isso tudo foi feito para não dar certo, para não funcionar. Então, cabe sim, no caso aos postulantes, os maiores líderes brasileiros nesse momento, assumirem compromisso. E mais, compromisso de mandar já no primeiro ano dos seus mandatos, essa reforma mínima, é o mínimo. Coincidência de mandato, acabar com a reeleição, criar um país mais viável, porque da maneira como nós estamos hoje travados pela legislação eleitoral, além da disputa nunca ser igual, como disse aqui o Iberê, a quem interessa que os novos candidatos, ou que os candidatos se apresentem apenas há 3 meses do pleito. Interessa a quem tem mandato. Claro. Interessa a manutenção do status quo, enfim, a quem está lá no Congresso ou nas assembleias. Isso precisa ser mudado, sim. Isso tem tudo a ver com resultados dos governos em todos os níveis. Mas, doutor Papa, se isso não for feito num novo governo e num novo Congresso Nacional, se não for perder a oportunidade no início, não vai mais. Eu vou além. Se essa mudança, essa que nós estamos tratando aqui, política, eleitoral, se ela não for feita no primeiro ano do próximo mandato, não será mais. Sem dúvida. Não será mais, porque aí no segundo ano já vem as eleições municipais. E aí não acontece. Por isso o Aécio está certo, tá certíssimo. Acho que os demais candidatos terão que também, essa história de plebiscito, jogar a responsabilidade no colo do povo, da população. É mais uma eleição. Não, isso é mais uma eleição, é mais um gasto. Uma manobra, tá certo, para você empurrar, exatamente. Essa tarefa, o Congresso Nacional não pode abdicar das suas funções. Uma delas é fiscalizar o Executivo, que ele abdica costumeiramente. E a outra é exatamente legislar. Legislar, inclusive, sobre questões fundamentais, como da reforma política. Se não fizer isso, abre mão das suas prerrogativas básicas. Olha, Chico, eu gostaria até de fazer uma brincadeira aqui, que fosse obrigatório a toda promessa de campanha ter data registrada. Porque é curioso isso, né? Eu estava vendo um levantamento agora, qualquer governante, viu? O Papa foi prefeito, sabe disso. Muitas vezes não depende do prefeito, depende de uma série de circunstâncias. Mas preste atenção que eu tinha no discurso da presidente Dilma a construção de 800 aeroportos, 700 e não sei quantas mil creches. Eu queria assim, será que não tem uma lei que o cara diga assim, vou construir 20 mil casas até o dia, não construiu, sai fora. Alguma coisa tem que ser feita. Então essa preocupação, até do candidato Aécio, de dizer assim, não, nós temos que fazer, vai ser 5 anos e tal. Se não perseguirmos e cobrarmos, caso venha a ser eleito, vai cair no vazio também. Porque vai dizer, não, mas eu tenho que mandar para o Legislativo, porque o Supremo se manda, aí não fez a comissão e ficou em águas de batata. Isto, Papa, é que eu acho que cria desilusão do eleitor, entendeu? E ele quer uma mudança, mas é uma mudança até de postura mesmo. Senão, não adianta. Senão nós vamos ficar sempre com a história da promessa. E eu vou mais longe. Eu acho que a discussão é mais profunda. É ao sistema político brasileiro. É um pouquinho antes dessa coisa da política. A política é um instrumento para este sistema. Eu acho que nós temos que discutir o sistema político brasileiro. É a reforma do Estado brasileiro. Doutor Papa, o senhor é pré-candidato a deputado federal pelo PSDB. E o senhor é um novo candidato, nunca exerceu um mandato legislativo. O senhor acredita que nesta eleição, até em função das jornadas de junho do ano passado, de todas as manifestações ocorridas no país, enfim, nós teremos mudanças assim, significativas no Congresso Nacional, com novos políticos assumindo mandatos no Congresso Nacional, ou teremos um cenário mais ou menos como o atual? Ou seja, com poucas mudanças, enfim. Qual é a sua expectativa? Chico, eu não quero ser pessimista, mas já sendo, né? Acho que não. Acho que nós não teremos grandes mudanças de nomes no Congresso e nas assembleias.
por tudo que dissemos aqui, porque a lei engessa, a lei dificulta a vida dos das novas lideranças. Eu nem me coloco aqui como uma nova liderança, mas há muita gente nova querendo participar, enfim, e não encontra espaço adequado para isso. 3 meses é muito pouco. Nós temos aí a novidade das redes sociais, mas elas também já estão sendo devidamente instrumentalizadas, manipuladas, profissionalizadas, ou seja, não tenhamos também muita ilusão em relação a isso. Isso só vai atrapalhar a vida do eleitor, né? Vai dificultar muito diante do que nós já estamos vendo, né? Da preparação de verdadeiros exércitos para atuar na calada da noite, atrapalhando a vida e confundindo a cabeça do eleitor, né? Eu acho sim que nós teremos um índice muito alto de votos nulos e brancos por conta exatamente desse desencantamento com a política, isso sim, né? Isso também favorece a quem tem mandato. Quanto mais voto branco e nulo, é grave. Melhor para quem tem mandato atualmente, né? Portanto, assim, não sou muito otimista não em relação a grandes alterações no cenário, aí, tanto no Senado Federal quanto nas câmaras e nas assembleias. Isso teria a ver com uma reforma política, inclusive. Isso só... Se for mantido mesmo, né, e mais, é difícil que as coisas andem no Brasil. E mais, além de tudo, né, o poder econômico nas eleições proporcionais, ele é determinante, Chico. Diferentemente do que nas eleições majoritárias. Eu participei de muitas eleições em Santos, acompanhei o ex-prefeito Oswaldo Justo, acompanhei o ex-prefeito Beto Mansur, participei diretamente, pessoalmente, em 2 eleições municipais, né, de uma cidade politizada, uma cidade que tem veículos de comunicação, redes de televisão, de rádio, bons jornais, enfim. Então, aí eu diria que numa eleição para prefeito, por exemplo, de Santos, a questão do poder econômico não é determinante. Sim. Todos os candidatos, se organizarem bem, tiverem boas propostas e interação com o eleitor, têm chances, né? Chances quase que iguais, claro. Também precisa ter um agrupamento partidário, precisa ter força política, mas tem chance. A eleição proporcional não funciona assim. Eu tenho andado por aqui pela região, sou pré-candidato, portanto, estou nesse momento procurando conhecer um pouco mais profundamente, principalmente a Baixada Santista, onde eu vou buscar os apoios necessários, né? De Bertioga até Peruíbe, um pouco no Vale do Ribeira. E o que a gente percebe, né? Candidaturas, Chico, do Estado inteiro, deputados do Estado inteiro, né, com presença clara na Baixada Santista, por força dos recursos que dispõem, né, acordos que fazem, tem parcerias, tem apoiadores aqui, lideranças à sua disposição. Mas quem é? Gente que eu nunca ouvi falar, né? Deputado de Presidente Prudente, deputado de Sorocaba, de Jundiaí, enfim, de Franca, do Estado de São Paulo, da Grande São Paulo, porque tem uma máquina gigantesca que conseguem se espalhar pelo estado inteiro. Aí, então, fica apenas assim um alerta à população da Baixada Santista. Veja, o eleitor é soberano, tem todo o direito de escolher quem desejar, mas a Baixada Santista vive um momento muito sério, muito importante, crítico, em vários assuntos, né? Na questão econômica, na desigualdade social, na falta de alternativas e oportunidades para jovens da Baixada quase que inteira. Talvez a exceção seja Santos, por força do Porto, de outras questões aí que estão consolidadas, economicamente consolidadas, mas a Baixada tem muitos problemas, muitos desafios para vencer. E se nós não tivermos uma representação mais engajada, mais comprometida, mais forte, tanto na Assembleia Legislativa de São Paulo quanto no Congresso Nacional, tanto pior para a Baixada Santista, tanto pior. Se o voto da Baixada Santista se dispersar, como aparentemente vem acontecendo, já aconteceu em eleições anteriores, as nossas bancadas vão minguar, né? Como é o caso de hoje, vão se desidratando e pior, muito pior, para o desenvolvimento e para a própria população da nossa região. Eu costumo sempre dizer, doutor Papa, professor Iberê, que nós já tivemos aqui na nossa região 12 deputados, entre estaduais e federais. Esta região já teve. Hoje em dia, a nossa região tem 2 ou 3 deputados. Tivemos um bom período com apenas 2 deputados.
deputado Beto Mansur Federal e deputado Thelma de Souza na Assembleia Legislativa, por força de situações e outros eleitos ocupando cargos, enfim, apenas uma representação reduzida de ministros para 2. É preciso mudar esse... Mas para isso é preciso que as pessoas da região votem em candidatos da região. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Natação. Musculação. Basquete. Hidroginástica. Karatê. Futebol de salão. Poliesportivo Unisanta. Formando campeões. Matricule-se já. Telefone 3202-7126. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Olá, todo mundo sempre diz que mãe é uma só. Não sei se isso é exatamente uma verdade. A mãe não é só simplesmente mãe, é amiga, conselheira, o colo nos momentos de insegurança e a companheira de todas as horas. É aquela que nunca abandona, a professora sempre disposta a ensinar as lições da vida. Ser mãe é a tarefa que melhor define a sensibilidade e a capacidade de desdobramento de toda mulher. Um coração sem limites que ensina, acolhe e principalmente ama incondicionalmente. A todas nós, mães de corpo, alma e coração, um feliz Dia das Mães. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 9 de maio, e hoje recebendo com muito prazer o ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o professor Iberê Cirna, especialista em marketing político e publicitário. Doutor Papa, no bloco anterior o senhor falou do desenvolvimento econômico da nossa região, dos problemas da nossa região metropolitana da Baixada Santista, e são inúmeros, como se sabe. Temos o Porto, que é o maior negócio, o principal negócio da região, e que hoje, com uma centralização excessiva no governo federal, com técnicos do governo federal comandando o Porto de Santos, enfim. E temos problemas seríssimos em relação ao Porto de Santos, a questão das super safras, dos gargalos logísticos, enfim, dos terminais de grãos na ponta da praia. Há uma série de aspectos que precisam de encaminhamento adequado, né? Assim como também a questão, por exemplo, da educação, a questão da violência, essa violência desmedida que estamos sofrendo, enfrentando aqui na nossa região, e sobretudo educação, para que isso seja resolvido, doutor Papa. Nesse sentido, o que um pré-candidato que está começando praticamente uma campanha para deputado federal pode propor em termos dessas questões fundamentais para a nossa região? Chico, no caso do Porto, propor aquilo pelo que lutei a vida inteira, militei, né? Fui secretário municipal de meio ambiente, de planejamento, trabalhei com o trânsito da cidade, depois prefeito. E a experiência acumulada nesses últimos anos, quase 27 anos de dedicação aqui a Santos, me leva à conclusão de que, para que o Porto de Santos possa nos oferecer tudo aquilo que ele pode oferecer, a comunidade, não é santista, apenas a comunidade da Baixada Santista, ele precisa funcionar em harmonia com as cidades. Essa harmonia não ocorre, né? Em alguns poucos momentos, assim, nós tivemos perto de encontros, de posições, enfim, de propostas. Mas isso é muito pouco, isso não é uma coisa institucionalizada. Sim. O Porto de Santos, ele se modernizou, é verdade, cresceu, vem crescendo, oferecendo soluções ao país, isso tudo é verdade. Agora, se nós tivéssemos, de fato, uma harmonia, como acontece em todos os portos desenvolvidos do mundo, até na China,
que é um país considerado um país com uma atividade política, enfim, fechada, autoritária. Até na China, os municípios funcionam, os municípios portuários funcionam em perfeita harmonia com os seus portos, né? Que é a sua principal fonte de renda e de oportunidades. Isso, infelizmente, não ocorreu e não ocorre no Porto de Santos. E a última lei, né, a alteração da lei de portos, foi, inclusive, um grande retrocesso nessa questão. As coisas já não andavam bem e agora nós tivemos diria assim, um pá de cal na ideia e na expectativa daqueles que sempre defenderam uma maior participação do município na gestão portuária. Não se trata de querer gerir o porto, do prefeito de Santos designar o presidente do porto, não é isso. A questão não é essa, é a harmonia territorial, harmonia institucional, ambiental. Veja, o problema hoje que vivem aqueles bairros ali, as quadras próximas do porto, na ponta da praia e no estuário. Aquilo jamais poderia estar ocorrendo numa cidade em que houvesse o mínimo de racionalidade. Quando a fase de concessões se iniciou, em 1993, se não estou enganado, a lei vigente naquele momento, a Lei de Modernização dos Portos, que é de 93, ela determinava, nos seus primeiros artigos, que todo o processo de novas concessões deveria passar pela análise do poder local. O que é o poder local? É o município. Pois eu te digo aqui, te afirmo, e para quem quiser me contestar, fico à disposição, nenhum dos projetos, nenhum dos novos terminais, já na fase de concessões privadas, né, obteve o aval, a análise, o de acordo da Prefeitura de Santos, né, do poder local, portanto. Ou seja, a lei foi desrespeitada desde o primeiro minuto. Não fosse assim, nós não teríamos terminais de grãos, operando grãos, manipulando grãos, poluindo o ar. Hoje Santos tem a imagem de ter o pior índice de poluição do ar do estado de São Paulo. Por força do quê? Da unidade de medição que a CETESB instalou na ponta da praia. E que capta o quê? Capta um material particulado que está no ar, naquela região toda, ponta da praia, estuário, Macuco, sofrendo com isso. E ali, na ponta da praia, né, nós teríamos, se o município tivesse sido ouvido, respeitado, nós teríamos implantado o quê? O terminal de passageiros. Sim. Esse sim tem tudo a ver com a atividade urbana. Esse qualifica a atividade urbana, esse gera emprego, ele se harmoniza, tá? Melhora bastante a economia no aspecto turismo. Pois bem, nós temos terminais de grãos operando do lado de edifícios residenciais, prejudicando a saúde da população santista. Uma questão de saúde pública. E temos o terminal de passageiros, que deveria ser um cartão de visitas para o mundo inteiro, colocado desculpa o termo, numa encruzilhada. Quer dizer, numa encruzilhada no sentido físico mesmo. Quer dizer, ali você não chega a nada, nem a lugar nenhum. O passageiro, eu me recordo, quando eu ainda era prefeito, um ex-prefeito também, aqui do Vale do Paraíba, veio fazer um cruzeiro e me relatou depois, falou, olha, Papa, o cruzeiro foi maravilhoso, a minha família adorou, foi momentos inesquecíveis, mas eu fiquei com muita pena de você, eu falei, de mim, porque eu não participei do cruzeiro. Não, porque a viagem inteira as pessoas foram falando mal de Santos, Chico. Nos jantares, nos encontros. Mal de Santos por quê? É porque o que eles conheceram de Santos, do que eles conheceram. E o que conheceram de Santos? Conheceram a entrada da cidade, o retão da Lemoa, o terminal, mal colocado, mal encaixado, não conversa, não se relaciona com a cidade. Tem que atravessar trilhos, e no que conversa, exato. E no que carregando mala. Você já viu aquela cena, Chico? Eu não estou aqui falando mal do terminal. O terminal da porta para dentro é de primeiro mundo. Você já viu aquelas famílias, vocês já viram? Carregando malas, né, por cima dos trilhos do trem? Isso é um absurdo. Só aconteceu por quê? Porque não houve respeito ao município. Né? E por que os terminais de grãos estão aqui na ponta? Porque não houve o mesmo respeito. E a lei atual, infelizmente, foi um grande desserviço que foi prestado também aos municípios portuários. Eu fui presidente da Associação Brasileira de Municípios Portuários. Todos os prefeitos portuários àquela altura procuraram ajudar, discutir, apresentar propostas. Não fomos sequer recebidos, Chico.
Eu digo isso, afirmo, porque eu fui o presidente que protocolou os pedidos de audiência em nome de todos os prefeitos portuários do Brasil, incluindo cidades como Vitória, capital do Espírito Santo, Paranaguá, uma grande cidade do Paraná. Não fomos recebidos para apresentar ali as nossas ideias, enfim. É isso, né? Então, a centralização, por exemplo, essa é uma matéria que me importa muito, me interessa muito. A centralização das... Não estou aqui desqualificando os atuais gestores, não estou falando de pessoas. Sim, o sistema já estava equivocado, mas era muito melhor do que o que nós temos hoje, não é? Com a argumentação de que foi feito para modernizar a atividade, enfim, isso não ocorre. E olha, doutor Papo, cabe sempre lembrar, professor Iberê, que essa centralização excessiva de hoje, há algum tempo, quando o presidente Fernando Henrique ainda estava no governo e o PT fazia férrea oposição, o PT defendia aqui a regionalização do Porto. É óbvio, né? Que seria óbvio, mas hoje nós temos o contrário, e o PT está no governo. Mas é assim, eu brinco, sempre brinquei com isso, que eu acho que eu tive a grata satisfação de dirigir a agência metropolitana, onde nós tínhamos lá, o prefeito na época também participava do Condesb, 9 municípios, eu sempre brinquei. Não, nós temos 10 municípios. Nós temos os 9 municípios, mais o município portuário. Ah, é um outro território. É um outro território. Não sei quem é o prefeito daquele território, mas ele mexe aqui, ele amplia, ele usa, é federal, eles... E nós é que seguramos a batata. E nós é que seguramos. A cidade de Santos, que se discute, e aqui eu vou aproveitar a pouca idade dos outros 2 participantes. Na época do prefeito Oswaldo Justo, nós fizemos aqui no Parque Balneário o primeiro encontro das cidades portuárias, gente. Na época do prefeito Oswaldo Justo. Eu estou falando do Chico e do Papo porque estavam lá. Ora, eu acho assim, de lá para cá se discutiu tanto e todo mundo olhou a cidade de Santos assim como um quintal. Exato. Mas você fala, não, amplia o porto. E não é só Santos, Guarujá paga por isso, Bertioga paga por isso, Cubatão paga por isso. E o governo federal está se lixando. Então, esse 10º município não é integrado aos 9, que é o grande esforço. Olha, Iberê, o professor Francisco Lascala há de se recordar que uma ocasião eu fui convidado para fazer fui entrevistado num jornal aqui da faculdade da universidade. Sim, primeira impressão. Primeira impressão. Um grupo de alunos, nunca esqueço aquela noite. Eu era, acho que, secretário de planejamento do município, alguma coisa assim. E uma das minhas respostas, né, que pareceu um pouco assim pretensiosa, mas os alunos colocaram como manchete. Né? Eu dizia assim, o prefeito de Santos, veja, eu não era prefeito, e nem tinha projetos de ser prefeito. Era um secretário. Né? Eu dizia, o prefeito de Santos deveria ser recebido pelo presidente da República. Lembra disso? E virou manchete. Porque eu dizia aquilo, estava dentro de um contexto. O contexto era o porto, a importância do porto, o que significa o porto para o país, para a economia brasileira. E o que eu sinalizava ali, aquilo era um pouco um grito, tá certo? Porque é o seguinte, as coisas, o Brasil precisa do Porto de Santos, mas não olha, não respeita, né? Não atende, não passa por cima, território federal. Isso não é só agora, hein? Aqui, aos pessimistas aí, enfim, os críticos de plantão, isso sempre foi assim. Sempre foi. Nós tivemos quase no limite de conseguir um grande avanço no governo Fernando Henrique Cardoso, também não ocorreu. Não ocorreu. A cidade precisa ser respeitada nesse assunto. Agora, prefeito, fique tranquilo, que parece que essa experiência malfadada do Porto de Santos, o governo federal aprendeu e no Porto Cubano eles não estão fazendo a mesma coisa. Investindo, aliás, com metade do dinheiro aplicado no Porto de Cuba, resolveu os problemas do Porto de Santos. Doutor Papa, estamos limitados pelo tempo, como o senhor sabe, chegamos ao final desta edição, gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. Eu que agradeço, Chico, mais uma vez, foi um prazer grande reencontrar o professor Iberê, fomos colegas de administração, uma figura que eu admiro muito e que a cidade de Santos e a Baixada deve muito. Um abraço a você, Chico, obrigado. Um abraço aos telespectadores. Muito obrigado, doutor Paulo. Obrigado, Iberê, mais uma vez, como comentarista, pela presença. Obrigado a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Estaremos de volta segunda-feira em mais uma edição do Jornal em Foque. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.